Bem-vindo ao Seguros Pode, só não pode ficar sem. O podcast que descomplica o mundo dos seguros para você, com Claudemir Mack e Rebeca Gabriele. Olá, ouvintes do Seguros Pode, sejam bem-vindos a mais um episódio. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa pela minha voz um pouco falha, fanha. A gente acabou de passar por um congresso aí muito importante para o mercado de seguros, que é o Conec, que é o maior congresso de corretores de seguros do Brasil. Então a gente estava lá trabalhando bastante, trazendo bastante novidades para vocês também aqui do Seguros Pod, bastante assunto novo. Então já de antemão, desculpa pela voz. Mas hoje, Claudemir, a gente vai falar de algo que é a base da nossa vida, a nossa saúde. Em um cenário de incertezas, contar com uma proteção de qualidade para o que realmente importa é fundamental. E é por isso que hoje vamos mergulhar no mundo dos planos de saúde e assistência médica também. Perfeito, Rebeca, exatamente isso. Eu sou o Claudemir Mack, advogado e corretor de seguros, especialista em planos de saúde também. E nós vamos aqui trazer um tema que é o plano de saúde para a gente descomplicar para você. A gente vai explicar no dia de hoje, a gente vai estar explicando o que é seguro saúde e o que é assistência médica, né? Qual a diferença, né? Porque muita gente não sabe. E como Seguros pode, só não pode ficar sem, foi feito para descomplicar. Nós vamos desenrolar esse tema para você. Exatamente, Claudemir. Mas vamos então direto ao ponto. A gente sabe que muitas pessoas têm essa dificuldade em diferenciar assistência médica de plano de saúde. Então, fala pra gente qual é a diferença na prática entre ter uma assistência médica e um plano de saúde ou seguro saúde. E é o principal ponto de confusão que a gente vê entre muitas pessoas que não são do ramo de seguros. Perfeito, Rebeca. O que, que acontece na verdade? Qual é a grande confusão, né? É, Lá atrás, quando a gente iniciou, principalmente eu, na minha jornada como profissional do ramo, corretor de seguros e planos de saúde, as pessoas já não tinham esse entendimento. Então, o que acontece? Nós temos duas operações dentro do mercado. Uma é a operação com seguradoras, que essas seguradoras elas vendem, na verdade, o seguro saúde, que ele contempla o quê? Reembolso, né? Aqueles reembolsos de consultas, Hum. exames, cirurgias, além da rede referenciada. Já a assistência médica, o que que ela trabalha essencialmente? Ela trabalha toda a rede referenciada dela. Então, o consumidor final, quando precisar se utilizar, ele vai usar aquele livrinho, que hoje não é mais livrinho, a gente tem no Uhum, aplicativo, né, no app, né? A sim. gente vai lá no app, pesquisa quem é o profissional que a gente vai utilizar. Normalmente, na assistência médica, não tem direito a reembolso. Então, você só tem direito à utilização da rede credenciada pela assistência médica. Esse diferencial ele é de fundamental importância na escolha, né? Não que hoje não tenha assistência médica que tenha direito a reembolso, mas inicialmente a diferença primordial que você deve acompanhar é justamente essa: Hum. a diferença que a assistência médica utiliza a rede referenciada ou credenciada, como preferir, e seguro saúde, normalmente baseado nas operações de Sul América, Bradesco, Uhum. Porto Seguro, ah, qual a outra? Omint. A gente traz uma rede mais abrangente, porque além dele poder usar a rede credenciada dessas seguradoras, ele também tem a opção do reembolso de consultas, exames, cirurgias e outros afins. Na rede de assistência médica, não, a gente não tem essa possibilidade, salvo em alguns produtos que as próprias assistências médicas criaram, até mesmo para poder competir com as seguradoras. Mas inicialmente seria esse o grande diferencial. Uma tem reembolso, a outra não tem reembolso, e você pode tão somente utilizar a rede credenciada. Ok. Claudemir, agora surgiu uma dúvida aqui para mim, que a gente sabe que a gente está aqui num programa que às vezes surgem algumas dúvidas. A gente trabalha numa corretora de seguros e uma coisa que eu escuto bastante
é as pessoas falarem seguradoras e operadoras. Qual é a diferença entre os 2 para a gente explicar também para quem está ouvindo? Porque às vezes a pessoa vai ouvir alguém falando operadora de saúde e não vai entender de fato. Sim, Rebeca. Na verdade é assim, operadora de plano de saúde, quando a gente fala Uhum. operadora, a gente comporta 2 segmentos: as seguradoras de plano de saúde Sim. e as da assistência médica. Hum. Quando a gente fala que essas empresas são operadoras de plano de saúde, ambas ambas estão enquadradas nesse produto. Sim. Então não tem muito diferencial quando você Uhum. escutar operadoras de plano de Tá. saúde, porque é um termo que é utilizado muito se você for fazer qualquer consulta junto à ANS, que é a Agência Ok. Nacional de Saúde Suplementar. Você vai ver que lá eles trazem muito a questão e o e a Nomenclatura. nomenclatura de operadoras de plano de Uhum. saúde. Mas quando você vê isso ou ouvir isso, você consumidor que não sabe, entenda que pode ser assistência médica, pode Sim. ser seguradora. Então você Sim. consegue dominar um pouco mais essa nomenclatura. Sim, eu pergunto isso porque eu, principalmente, por um tempo fiquei muito confusa, que eu ficava: "Nossa, algumas pessoas falam seguradoras, daqui a pouco eu escuto operadora de saúde", mas só para explicar, descomplicar para o nosso consumidor aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais. Perfeito. Então, Claudemir, agora que a gente já esclareceu um pouco a diferença entre assistência médica e plano de saúde, vamos então às coberturas. O que um bom plano de saúde oferece e quais os principais benefícios que os ouvintes precisam conhecer? Primeira coisa que o ouvinte precisa estar atento, o consumidor precisa estar atento na hora que ele for fazer a escolha do plano de saúde, ele toma como base a rede referenciada que ele quer para ter seu atendimento. Se você procura na sua região um hospital que você tem interesse que tenha seu atendimento, você vai ter que procurar um plano que se adeque a esse Sim, hospital. Vou dar exemplo aqui que nós estamos na região de Guarulhos, vou dar um exemplo, acabou de surgir aqui para nós um grande hospital, sim. que é o Hospital São Luís, Hum, Guarulhos. Então, se a pessoa está em Guarulhos e ela quer ter essa rede de atendimento, ela vai ter que procurar o plano que vai dar cobertura para essa rede de atendimento, né? Se a pessoa entender, né, que para esse atendimento ela está com um custo muito elevado, ela tem outras opções também na cidade, como tem em outras regiões também. Então ela começa a partir daí ela tentar entender qual a real necessidade dela e qual o tamanho do custo que ela pode assumir, uhum, né? Porque assim, tudo tem um custo. sim. Quanto melhor for o hospital, quanto melhor for o atendimento, quanto A rede, a né? rede for maior, mais qualificada, maior vai ser o preço Sim. do seguro-saúde, né? Uhum, Ou da assistência médica, sim. tá? Então, Claudemir, só mais uma curiosidade, é o corretor de seguros, ele pode oferecer assistência médica e plano de saúde ou ele trabalha somente com plano de saúde? Não, o corretor ele tem a opção de oferecer qualquer um dos dois, Tá. qualquer operadora, vamos dizer Sim. assim. Pode ser seguradora, né, Uhum. dentro daquela linha, pode Sim. ser assistência médica, que eu até não dei exemplos, mas vamos Sim. entender um pouco melhor como assistência médica. Eu dei exemplo de seguradora, falei Porto, Uhum. Sul América, Bradesco, Mint, Uhum. dentre outras. Sim. Assistência médica, nós temos Amil, nós temos Unimed, nós Sim. temos Seguros Unimed, Uhum. que nem a Unimed, quando eu falo, é as Unimedes regionais, né, que nem aqui em Sim. Guarulhos, nós temos a Unimed Guarulhos, nós temos a Apvida, né, que Uhum. também tem hospital aqui em Guarulhos, como a Amil tem hospital aqui em Guarulhos, que é o Carlos Chagas, né. Então, a gente tem essa referência, é esse diferencial, né? E essa rede, esses hospitais, são tudo de rede própria, né? Então tem essa diferença na assistência médica para a seguradora, exatamente isso. Sim. E só abordando, a gente falou sobre reembolso. A gente sabe que muita pessoa também, fica um pouco confusa sobre, o que o reembolso pode cobrir, a partir de qual ponto não cobre. Assistência médica e o plano de saúde, os 2 são reembolsáveis ou não?
por isso que a gente comentou. A Uhum, princípio, direito a reembolso nós só vamos encontrar no seguro saúde, uhum. a princípio, Sim, tá? Então não vamos tomar como padrão, mas a princípio, seguro saúde, que são as seguradoras de seguro saúde, aquelas que eu elenquei, né? Essas dão direito a reembolso. Qual o cuidado que, nesse caso, o consumidor deve ter? De acordo com o plano que ele escolhe, ele vai ter um valor de reembolso. Esse valor de reembolso, ele é baseado de acordo com o plano. sim. Então, da mesma forma, Uhum. quanto maior o plano escolhido, o reembolso será maior. Sim, Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo assim, vou falar de um número, mas é um número aleatório, tá. não é um número Certo. fixo. Vamos imaginar que escolher um determinado plano que cobre R$ 100 de consulta. Vai ter planos que cobrem 200, vai ter Sim, planos que cobrem R$ 300 de reembolso de consulta. E chega planos que cobrem até mais de R$ 1.000 de plano de sim. consulta. Vai depender da escolha que ele fez. Então a gente tem clientes que normalmente querem fazer um plano que tenha esse direito a reembolso Uhum. e tem clientes que não Que não querem, optam. optam por isso. Então, eles vão trabalhar só na rede referenciada, porque a seguradora do plano de saúde, mesmo que ela dá direito a reembolso, a rede dela, sendo uma rede mais qualificada, às vezes o cliente mesmo ele traz essa necessidade de, não, eu vou escolher a rede Sim. credenciada para mim não ter nenhum ônus, né? Uhum. Então, diferente da assistência médica na grande maioria dos casos, como eu falei, ela acabou criando alguns produtos para competir com a Uhum. seguradora, mas na grande maioria dos casos, o que, que ela faz? Trabalhar dentro da sua rede Sim. referenciada ou credenciada para que ela tenha até um custo mais competitivo em relação Uhum. às seguradoras. Sim. E é normalmente o que acontece quando você vai comparar um preço do produto entre uma assistência médica e uma seguradora, normalmente você se choca com o valor por conta de valor ser um pouco Uhum. maior. Então, para você ter essa ideia, você paga um pouco menos, mas você tem limitações. Você Sim. paga um pouco mais, você tem um fôlego melhor, você tem Uhum. maior flexibilidade para a utilização. Sim, e essa é a importância de contratar com um corretor de seguros, Sem porque dúvida. o corretor de seguros ele vai te explicar parágrafo por parágrafo, coberturas, tudo exatamente da forma que tem que ser explicado. Às vezes você vai pegar aí com alguém e não vai te explicar as entrelinhas, é como a gente fala aqui, seguros só com corretor de seguros. Perfeito, Rebeca. O corretor de seguros é o profissional habilitado para te proporcionar uma consultoria de negócios. Uhum. Então, assim, quando você pensa em fazer um plano de saúde, né, seja assistência médica ou seja um seguro-saúde, você tem que ter um profissional qualificado. Não dá para ser qualquer profissional, Sim. entendeu? Então, tem que tomar uma série de cuidados e esse é um primordial, né? Uhum. Fazer a escolha certa, com o profissional certo, saber as coberturas como estão sendo contratadas, saber qual realmente é a rede referenciada que eu escolhi, que eu vou ser atendido, para que você não tenha surpresas no Sim. futuro, porque plano de saúde, como seguros, de modo geral, você faz para não usar. Mas se caso Se você for precisar, necessário. você ter a certeza que aquilo que você fez foi o correto para você no momento de uma necessidade. E é sempre assim, né, sempre quando a gente não tem, que a gente precisa, no caso. É, E um ponto importante para abordar, Claudemir, é que é, é algo muito importante se falar sobre o plano de saúde, porque a gente vem aí de um mês, o Setembro Amarelo, que fala a importância da saúde mental, é uma campanha contra o suicídio também. Então, a gente vê também as operadoras com pautas crescentes sobre a saúde mental dentro dos planos de saúde. Então, assim, é uma importância muito grande também você ter um plano de saúde, porque ele vai te oferecer também, talvez, uma consulta, dependendo da sua cobertura, com um psicólogo, com alguém que esteja ali para te ajudar com essa questão de saúde mental. não, sem dúvida, Rebeca. A saúde mental e o bem-estar, né, Sim. da população é fundamental, né? Porque como outros tantos cuidados nós devemos ter, Uhum. a saúde mental é um dos principais cuidados. Sim. Todas as operadoras, todas as seguradoras, todas as assistências médicas estão voltadas nesse mês para esse cuidado. Então, normalmente a gente vai e faz palestras, né, em Sim. empresas, né, leva profissionais qualificados para fazer esse tipo de Uhum. palestra, para conscientizar, porque
o grande problema da saúde mental é que às vezes a pessoa não tem a percepção do que Sim, está acontecendo com ela. exato, Então, essa falta de percepção, às vezes, numa palestra dessa que é dirigida por profissionais, se consegue despertar, falar: nossa, mas está acontecendo exatamente isso exato. comigo. Aí a pessoa consegue procurar uma orientação profissional, seja Sim, psicólogo, psiquiatra, seja outro profissional da área, para poder ter isso resolvido, né? E uhum, minimizado, né? Porque sim, isso pode levar a diversas situações, né? Aí sim, você causar até, inclusive, muitas causas de dependência química, seja qual for, acaba acontecendo por algum distúrbio emocional, sim, psicológico e não propriamente por uma questão de saúde corporal, vamos dizer assim, na verdade, sim. lá na saúde mental. Inclusive, peço até desculpa por ter pego aqui o celular, mas só importante a gente fazer uma ressalva, o apoio profissional é muito importante nesses casos. E a gente tem aí o CVV, né, o número do CVV, que é disponível 24 horas por dia para você entrar em contato, que é 188. Então, aqui para o nosso Sim. ouvinte, se for necessário, o CVV ele está disponível 24 horas pelo número 188 para vocês entrarem em contato, ter com quem conversar, porque aquilo às vezes a gente pensa: "Nossa, mas a pessoa nem me conhece, eu vou falar sobre algo assim", mas às vezes você acaba se abrindo e abrindo a sua mente para a percepção de que eu estou tendo um problema que eu tenho que lidar, por conta de não estar falando com alguém que você conhece, para não causar essa preocupação, né. Sim, às vezes fica muito mais simples, né, e Sim, fácil ele até se soltar, ele ou ela, né, sim, estou falando aqui de modo geral, mas ele ou ela se soltar no telefonema, tal, e a sim, pessoa está lá do outro lado preparada para te ouvir. sim, Sabe, são profissionais também qualificados, exato. preparados para te ouvir. Então vale muito a pena, de repente, um contato também, você lembrou muito bem aí do CVV. Então, Claudemir, voltando um pouco para nossa pauta, para quem está considerando contratar, quais são os pontos importantes para se atentar? E o que eles precisam saber na hora de escolher a melhor opção? Olha, primeira coisa para se contratar um plano de saúde, escolher corretamente o Sim, profissional para você ser bem orientado, né? Segunda coisa é você saber qual a ideia que você tem de cobertura, aquilo que você quer contratar, né? Primeira coisa, você tem que ter uma experiência para saber a rede referenciada. Normalmente isso acontece às vezes até dentro da própria família, um fala para o outro, olha, eu fiz o plano de saúde com a cobertura de X hospital, aquele hospital me atende super bem pelo preço acessível, então você já tem uma referência. Você levando essa referência para o profissional, ele vai conseguir fazer uma consultoria para você e ver qual a melhor operadora, seja seguradora, sim, seja assistência médica, para poder te enquadrar. Quando a gente fala de hospital, não é só hospital, a gente tem laboratórios que você tem que ter em sua mente que você gostaria de utilizar, a gente tem que ter localização, se é uma rede local, né? A sim. gente está em Guarulhos, mas São Paulo está muito próximo. Se tem uma rede Uhum, em São Paulo que eu prefiro usar, utilizar na contratação, então a gente uhum. tem que saber exatamente aquilo que a gente quer. E o profissional também, na hora do atendimento, ele vai poder estar te mostrando todas as opções, todas as possibilidades, e aí você vai fazer a escolha correta. Sim. E um ponto importante ressaltar de contratar com um corretor de seguros, inclusive, são as carências, certo? Assim, se você tem algum plano de saúde ou assistência médica e você vai mudar de operadora, você tem que tomar muito cuidado, né? Você tem muito, então, tomar muito cuidado, porque muitos falam sobre portabilidade como se fosse uma coisa muito Uhum, natural, né? E quando na verdade a gente que está na operação, a gente sabe que isso não é verdade. Então, assim, algumas seguradoras e operadoras de plano de saúde, que são assistência médicas, ela consegue te reduzir prazo de carência. sim, Então tecnicamente a gente chama de PRC, prazo de redução de carência. sim, Esse prazo de redução de carência a gente consegue, dependendo do plano que você tem, na hora de você fazer a sua migração, a gente consegue reduzir carência. A gente não consegue eliminar as carências através de portabilidade. sim, A portabilidade é um outro meio que daí eu explico mais para frente. uhum,
Se você tendo esse cuidado, você tem que entender que as doenças pré-existentes numa migração, elas vão sofrer um prazo de carência de 24 meses. Então, se você está pretendendo mudar de plano, mas você tem uma doença pré-existente, tenha muito cuidado na alteração. Se você for fazer essa mudança, faça muito com o pé no chão, para Uhum. você não sofrer consequências. Vou Sim. dar um exemplo. Eu já tive clientes dentro da minha corretora que me procurou, eu falei: "Nossa, mas você tem um problema de saúde, não faça isso, porque você vai ter problema". "Ah, não, mas o outro profissional", e aí eu não falo nem o profissional como corretor, porque a gente não sabe Uhum. do outro lado se quem está vendendo realmente é um profissional corretor de seguros, Sim. está te vendendo da forma correta. Ah, não, ele falou que não tem carência, que isso aí é uma portabilidade. Não, não funciona assim. Passados alguns meses, essa mesma pessoa me procurou. Claudemir, você tem como me ajudar? Eu não estou podendo usar meu plano porque foi colocada a carência no meu plano. E aí não tem solução. Aí é esperar o prazo de carência, que são 24 meses, e dependendo do que for, dependendo da doença, dependendo do que for, pode ser fatal, Sim. porque a pessoa precisa de um tratamento imediato, a pessoa precisa ser tratada de forma imediata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que você ouve, se aquilo que você ouve realmente é a pura verdade. Então, assim, quando alguém te oferecer alguma coisa dizendo que está fazendo uma portabilidade, tome muito cuidado. Pegue todas essas informações por escrito, porque se a pessoa em algum momento omitiu alguma informação e para você se ressarcir disso, você vai ter que ter provas. Sim. Então você tem que já se municiar. Então, consumidor, tome muito cuidado na hora de contratar um plano de saúde ou uma assistência médica, seja com seguradora ou com assistência médica. Tome muito cuidado. A portabilidade existe, ela é feita, mas é um caminho diferente de uma venda convencional. Uhum. E é aquela principal dica, né, não contratar sozinho e principalmente você ficar de olho com quem você contrata. O corretor de seguros, ele tá aqui para te auxiliar em toda dúvida que você tiver, no processo todo. Então imagina só, assim como você citou, a pessoa começou a ver com outro, pode ser que não tenha se interessado por conta de valores, e se aquilo a outra pessoa passou diferente, quando foi ver, não era nada daquilo do que imaginou, como você disse, 24 meses é um prazo muito extenso para quem tem, às vezes, uma doença ou algo do tipo que pode ser fatal. Então, a importância de contratar com o corretor de seguros sendo mostrada mais uma vez. E como a gente sempre fala, os seguros, ele não é um gasto, ele é um investimento. O plano de saúde, principalmente, que é para o nosso bem-estar, é aquilo. As outras coisas você acaba dando um jeitinho, mas a saúde, se você não tem saúde, você acaba não tendo quase nada, né. Outro dia eu estava nessa linha, Uhum. eh, outro dia eu estava vendo na internet, tinha um blogueiro, né, vamos dizer assim, tem Uhum. outros nomes que Influencer. influencer, isso. Um influencer dizendo: "Ó, não contrate um plano de saúde, se você for pondo isso numa poupança, Uhum. você vai conseguir subsidiar os seus custos Hã. médicos quando você necessitar". Gente, lê engano. Quando você recebe Quando você contrata um plano de saúde, você recebe a sua carteirinha, e atenção, consumidor, tome muito cuidado. A carteira de saúde, aquela carteirinha de saúde, você não passe para ninguém, você não dê sua senha para ninguém, você não faça nada disso, porque ali é como se fosse um cartão de crédito Sim, sem limite de valor. exato. Porque ali, ao momento que você precisa de alguma coisa, de um tratamento, de uma doença, seja o que for, a seguradora lá vai estar te cobrindo. E não há dinheiro, isso eu estou falando com experiência de 43 anos de mercado em seguros. Não há nem ao mais rico dinheiro para sustentar uma doença num grande hospital ou num hospital pequeno que você comece a ter. Em alguns hospitais, uma diária de UTI chega a custar mais de R$ 30.000. Então, Uma diária de uma só. UTI. Isso eu estou falando num hospital mais top. Sim, Num hospital de menor recurso, tal, vai chegar a R$ 5.000, R$ 6.000. E isso, dependendo do tempo que você ficar hospitalizado, toda aquela economia que você fez, você não vai vai encontrar. muito rápido. Esse influencer, ele não tem a noção do que é mutualismo. Mutualismo é a união de várias pessoas em prol de um mesmo objetivo, Sim,
que é a questão que nós estamos falando aqui, todo mundo paga para alguns usar, mas você exato. está dentro de um grupo e dentro de um ecossistema de seguros, que é o plano de saúde, as operadoras, que se sustenta, né? A coisa mais difícil que você vê é uma seguradora ou uma operadora que está em situação difícil. Quando está, é porque foi mal gerida, mas a Uhum. coisa mais difícil é isso. Então você imagina o quanto é devolvido ao consumidor, Sim. né, com o tratamento, né? Então isso tudo não basta você fazer uma poupança, você tem que ter realmente eh, dentro do seu cuidado, né, dentro da sua perspectiva Uhum. mensal, pagar um plano de saúde, por menor que seja, mas pagar, ter o cuidado. Sim. A gente sabe que o sistema de saúde, aqui em São Paulo ainda a gente tem um sistema razoavelmente Sim. bom, mas fora de São Paulo é muito difícil. Então, assim, é muito importante você ter um plano de saúde. Por menor que seja, você ter um plano de saúde, tanto para você quanto para a sua família, para a sua empresa, para os seus colaboradores, porque é uma forma também de você, para as empresas, uma forma de reter talentos, né? Exato. Então, é muito importante, é muito Sim. importante. Não podemos seguir, né, um gênio, né, um Influência. influencer dizendo: olha, não faça, porque não faz o menor sentido. Não tenha o mínimo conhecimento. Exato, não é profissional, não é um Não. profissional qualificado para te falar: "Ai, não faça", mas não faça por quê? Porque você acha que não deve fazer, É, porque você fez conta às vezes a gente até vê, exames anuais que a gente faz. Às vezes você vai fazer em algum lugar, você vê pelo particular, é muito caro. é muito E caro. muitos deles, o seu plano de saúde, a sua assistência você pode utilizar pelo custo de pagar mensalmente aquele plano, aquela assistência. Eu falo para você que quando você tem seguro na sua vida, quando você tem uma assistência médica, um plano de saúde, você deita e dorme mais tranquilo, Sim, porque tanto você quanto sua família, né? Porque se você precisar, você sabe que você vai ser socorrido, você vai sim, ser atendido, você não vai ficar dependendo de uma fila do SUS para poder ser atendido, né? sim, E a gente vê tantas pessoas aí na fila aí, e muitas delas, infelizmente, vindo a óbito porque falta de atendimento. Então sim. não dá para pensar dessa forma de fazer um pé de meia, uma economia, Uhum. porque o plano de saúde é diferente de um seguro patrimonial. Oh, eu não vou fazer o seguro do meu carro. Ok, você vai correr o risco, mas você vai correr um risco pré-determinado. Aquele valor, Sim, se você tiver um prejuízo, vai ser aquele valor, você perdeu, ok. exato. Você vai continuar trabalhando, você vai trabalhar novamente para ter. Uhum. Agora, com a sua saúde não se brinca. Com a Não, sua vida, então, muito menos. exato. Claudemir, então acho que a gente tá chegando aqui no fim. Você tem mais alguma colocação para fazer? Deixe-me ver aqui. Nosso encerramento já chegou, Rebeca. Já Foi muito chegou. rápido. Você viu? É Você um nem ass perdeu a voz, viu? Exato, ó, a voz está ainda. Acho que foi uma conversa tão necessária, e tão pertinente para o momento que a gente está vivendo hoje, após uma pandemia, principalmente, que a gente viu como a saúde é algo que não se brinca. A Não. gente vê pessoas estão bem, daqui a pouco descobre uma doença. Se você não tem um seguro para te proteger, para te cobrir, para te deixar mais em paz, a gente vê como foi, como aconteceu. Então é aquilo, o seguro saúde é sem dúvida um dos investimentos mais importantes que podemos fazer. Sem dúvida, Rebeca. Até aproveitando esse momento que você comentou da pandemia, imagine, imagine se não fosse as operadoras de plano de Exato, saúde, seja as seguradoras, assistências médicas, se não tivessem dado atendimento para a nossa população. exato, Imagine o governo sozinho tendo que abrir portas para poder atender a população. exato, Então, assim, corretor de seguros, eu sempre falo isso, ele é agente do bem-estar social. As seguradoras fizeram esse trabalho social, essa entrega, essa devolução, tanto como seguro de sim, saúde, também, até aproveitando aqui, quanto ao seguro de vida, sim, porque as seguradoras cobriram pandemia, que são excludentes em cláusula contratual, sim, tanto as seguradoras de vida quanto as seguradoras de plano de saúde, operadoras de plano de saúde, assistência médica, elas abraçaram, acolheram a população no momento que mais precisava. É exato. fundamental. Então, acho que fica aqui, né, a nossa dica.
né? Seguros pode, só não pode ficar sem. Exato. Então é para você essa dica maravilhosa aqui que nós trouxemos. Exatamente. Então, não se esqueçam de seguir o nosso podcast. Infelizmente, a gente já chegou no fim. Porém, vocês sabem já que o próximo programa terá uma continuação sobre esse, trazendo alguma operadora aí para falar um pouco mais sobre o assunto. Talvez uma operadora um pouco diferente, que não seja comumente falada, assim como a gente está trazendo em outros programas, seguradoras diferentes para falar sobre um assunto, porque aí a gente abre aquele leque das pessoas descobrirem um pouquinho mais sobre o mundo de seguros. Então, segue o nosso podcast, compartilha aí com vô, com a tia, com um amigo e não se esqueça de procurar um corretor de seguros. Comenta aqui pra gente qual é o assunto que você gostaria de ver no próximo programa, certo, Claudemir? Sim, exatamente. Então, seguros pode, só não pode ficar sem. Até a próxima com Até a vocês. próxima.